Que alegria! Estamos aqui enquanto comunidade ICL e enquanto comunidade ICL que vive, que se esforça em viver espiritualidade na ação. Todos vocês acompanharam com bastante alegria a primeira etapa da série que o CL está fazendo sobre bets, esses jogos de azar, esses jogos de malandragem, esses jogos que está atrapalhando o nosso povo pobre. E não sei se vocês sabem, as principais vítimas, os que mais jogam, os que mais usam os jogos bets, é o povo afro-brasileiro. Consequentemente, a nossa riqueza, enquanto povo afro-brasileiro, está sendo repassada para a mão dos mesmos, os poderosos, os opressores, e por isso, estes e vários outros assuntos é o tema do nosso programa Espiritualidade na Ação de hoje. E lembrando que todo o nosso programa de espiritualidade ele tem um foco. O foco hoje é bets, espiritualidade e processos. Termina com a pergunta: e processo? Ou seja, vai estar conosco aqui dois advogados de duas entidades, na verdade, eles representam várias entidades, e a gente vai discutir abertamente se cabe ou não processos da sociedade por danos coletivos à sociedade, frente a essas maldades, são as bets, que fizeram um estrago muito grande na Austrália, fizeram um estrago muito grande em vários países europeus, e agora escolheram o Brasil para fazer um grande estrago. Então, conosco, o doutor Marlon. Doutor Marlon, como é que está você, meu irmão? Muito bem, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor novamente, Frei Davi, e ansioso para poder debater com o senhor e com o Pedro o assunto que nos traz aqui nessa data muito importante para a sociedade brasileira. Nesse caso, então, Pedro, meu irmão Pedro, da ANSED, cadê o Pedro? Olá, Frei Davi. Olá, doutor Marlon. Prazer revê-los e um prazer representar aqui a ANSED nesse debate tão importante, tão relevante. Obrigado. Ótimo. Doutor Marlon e doutor Pedro, veja só, vocês acham que discutir esses jogos de azar, bet, discutir isso, tem algo a ver com espiritualidade? Para você, Pedro. Eu acredito que sim, né? O que se busca na espiritualidade, independente das religiões, é uma conexão com um ser superior. Isso se reflete nas relações entre as pessoas, o bem comum, a proteção na vida, a proteção à integridade, à imagem, a proteção da saúde mental. Então, eu vejo como uma relação muito forte entre a espiritualidade e o tema que está sendo colocado hoje das bets, principalmente a proteção das crianças e adolescentes nesse meio digital. Muito bom. Doutor Marlon. Não, eu vejo que a lição do amor ao próximo tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Porque esses jogos, eu diria eles, por mim, eles não seriam aprovados, não seriam autorizados. Não tem nada de benefício para a sociedade brasileira, não agrega em nada para a sociedade brasileira isso. Mas, em alguns casos, né, se vê a própria prática do desamor aberto aí, com a tentativa de se apropriar do que é alheio e com a transferência massiva de recursos das pessoas pobres para alguns poucos privilegiados do Brasil e do exterior. Pessoas beneficiadas que a gente não sabe nem quem são. Ninguém sabe nem quem são os donos dessas bets, mas de uma coisa sabemos. É uma poderosa máquina de retirada de recursos dos pobres para uns quantos ricos desconhecidos. Isso não combina com a ideia de amor ao próximo. Exato. Doutor Pedro, a criança é uma das vítimas na sua visão? É isso mesmo?
Sim, deveria ter dito isso logo de início. Eu represento aqui uma articulação nacional de 22 centros de defesa que estão espalhados pelo Brasil e que, de alguma maneira, lutam pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. As BETs, como outros meios, de um lado, a gente vê que o meio digital ele evoluiu muito e traz muitos benefícios, mas, por outro lado, tem produtos e serviços que são oferecidos e são colocados à disposição de crianças e adolescentes que afetam diretamente seus direitos. A propósito, na semana passada, um conjunto de organizações brasileiras esteve numa pré-sessão no Comitê da Criança da ONU, inclusive a ANSED e várias organizações, entre elas o Instituto Alana, que também vem dando uma contribuição importante nesse tema. E nessa audiência foram apresentadas várias situações de violação de direitos de criança e adolescente. E um dos pontos abordados foi essa situação dos jogos e da mídia, da nocividade da mídia na vida de crianças e adolescentes. E esse comitê, então, ele reúne essas informações do Estado brasileiro e das organizações da sociedade civil e apresentam recomendações ao Estado brasileiro. Nós estamos torcendo para que sejam apresentadas recomendações nesse sentido. Muito bom. Doutor Marlon, pelo que estou vendo, então, a sua experiência de advogado e a articulação que está fazendo com entidades, já está quase certo a gente abrir um processo contra... É uma BET, na sua opinião, ou mais de uma BET, o primeiro processo? Eu acho que tem que se começar, porque os problemas são muito grandes, essas empresas são muito gigantescas. E tem situações diferentes entre elas. Muitos pontos estão em comum entre elas. Mas justamente pelo gigantismo de cada tema, de cada problema, eu, estudando o assunto como advogado, concluí que é melhor mover contra uma empresa de cada vez. E a primeira será justamente essa, desse grave escândalo que foi revelado na semana passada pelo Estadão, né, que mostra uma empresa, que é aquela Bet7K, que ela simplesmente tinha um manual de como enganar as pessoas. Ela produziu um manual de como mentir para as pessoas, fazendo mensagens falsificadas para passar a ilusão de que havia pessoas ganhando com esses jogos. Então, essa vai ser a primeira ação. Agora, eu queria, inclusive, provocado pelo que disse o Pedro, dizer que nós identificamos alguns pontos em comum entre todas essas grandes bets aí, entre as casas de jogos. Agora, um deles diz respeito exatamente à criança e adolescente. Nenhuma delas exige um cadastro rigoroso para comprovar a idade de quem está participando. Então, isso de saída já é uma coisa gravíssima que não poderia existir. Existe tecnologia hoje, e a China, por exemplo, tem utilizado a tecnologia do reconhecimento facial para dar acesso a determinados jogos. Então, tecnologia existe e deve ser imposto a essas empresas que estão lucrando bilhões de reais, extraindo dinheiro dessas pessoas mais humildes. Elas deveriam gastar em tecnologia para impedir, para ter certeza de que uma criança ou um adolescente não estão do outro lado. Porque é lamentável, mas eu mesmo conheço casos, até na minha proximidade pessoal, de pessoas menores de idade que estão tendo acesso a essas plataformas de jogos, o que é verdadeiro crime contra as crianças e adolescentes, contra as famílias no geral e contra o país, por consequência. Isso. Pedro, uma vez o doutor Marlon delineando que uma das grandes vítimas é a criança e o adolescente, a associação de vocês e todos os afiliados estão convictos de que tem que agir? Como é que está isso aí?
Sim, existem movimentos variados. Um movimento importante é a proposição de ações coletivas para responsabilizar essas empresas, mas também trazer mais responsabilidades também ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ao ratificar, especificamente tratando de criança e adolescente, ao ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança, ele assume uma série de compromissos nacionais e internacionais. O Comitê da Criança está atento a esse tema, inclusive ele, em 2021, fez um comentário geral sobre a Convenção que trata dos direitos da criança em relação ao ambiente digital. Então, esse é um tema que tem afetado as crianças e adolescentes no Brasil inteiro. No caso do Estado brasileiro, também há uma iniciativa também importante para a criação de uma política voltada para esse tema, foi a Resolução 245 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, aprovada em abril desse ano, que dispõe sobre os direitos da criança e adolescente em ambiente digital. Então, as bets têm sido nocivas para todas as pessoas, né? E tem uma ligação muito profunda com a questão visual, personalidades públicas, YouTubers, etc. Tem feito uma campanha massiva, uma propaganda massiva, e isso influencia os adultos, assim como influencia, como o doutor Marlon colocou, a facilidade que se tem em acessar esses tipos de jogos. Isso cria uma adicção, quer dizer, uma vontade compulsiva nas crianças e adolescentes em utilizar ao máximo esses recursos com uma promessa de melhorar os jogos, né? Então, isso é bastante nocivo. Isso, eu pergunto a meu irmão Marlon. Marlon, veja só, o processo, então, já está definido. Estamos trabalhando, a equipe está trabalhando fortemente para delinear bem essa instrumentalização e esses focos. Agora, futuramente, após esse processo, me fizeram essa pergunta e eu estou colocando aqui para vocês dois, e para o Marlon especialmente. Futuramente, após esse primeiro processo, o Neymar da vida, que empresta sua imagem, que o povo que admira o futebol segue tanto, e outros artistas, outros jogadores que emprestam sua imagem, eles também têm culpa nessa bagunça? Olha, no momento em que a lei aprovou isso, eu acho que essas condutas são extremamente reprováveis, moralmente, eticamente questionáveis. É difícil conseguir a responsabilização de alguém por ter emprestado seu rosto para uma propaganda, a não ser que se prove que ele tinha consciência de uma prática, de uma ilegalidade, uma vez que, lamentavelmente, o Estado brasileiro declarou isso lícito, tem lei permitindo, né? Então, eu acho que, por enquanto, o ideal é focar nessas grandes empresas, e depois, alguns casos, nós estamos vendo aí, de pessoas de personalidades online, os tais dos influenciadores, né? Que estão, inclusive, tem gente presa agora. Tem uma famosa influenciadora presa relacionada a um caso de bet. Mas o caso dela não envolveu o fato dela fazer publicidade. É porque, aparentemente, o que a polícia está dizendo é que ela estava envolvida num caso de lavagem de dinheiro dentro dessas ferramentas próprias aí desse universo dos bets. Então, a responsabilidade nesse caso é uma responsabilidade pessoal que depende de saber que, de fato, essas pessoas estavam fazendo dentro da empresa e se elas estavam relacionadas a uma prática ilegal da qual eles tinham consciência. Porque, lamentavelmente, a prática desses jogos, a disponibilidade desses jogos é algo lícito. Horrível, mas foi aprovado. E por isso não dá para responsabilizar só pelo fato de fazer uma propaganda. Entendi. Ou seja, a gente vê o nível em que está o Congresso Nacional, né? A Câmara e o Senado estão aprovando os absurdos
aprovando situações e propostas que são nocivas à sociedade. Não sei, não temos um instrumento como a improbidade administrativa para um reitor que faz uma coisa mal feita. Não temos um instrumento desse contra os deputados e senadores quando apronta contra o povo. É uma pena não termos instrumentos, porque os senadores e os deputados estão sendo muito desonestos com o povo, aprovando bagunça como é chamada de betes. Agora, eu te pergunto, é confortável para você e para o Pedro apontar uns três argumentos que vocês vão basear o processo contra essa primeira bet, chamado Bet 7K? Bom, um elemento eu já mencionei, que é essa questão da ausência de um controle sobre a participação de crianças e adolescentes. Outra é um pedido de imposição de uma condenação em favor da sociedade brasileira como um todo, para se reverter para um fundo de direitos difusos, para se transformar em projetos em favor da sociedade, de uma imposição de uma pesada condenação por dano moral coletivo, em virtude da publicação do manual de como enganar as pessoas, não é? E terceiro, é pensar o que deve ser feito em torno de regulação, porque o judiciário, isso é um papel do legislativo fazer regulação. Mas se o legislativo não fez, a Constituição prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ninguém pode impedir que o judiciário se pronuncie sobre uma lesão a direito. Então, na falta de uma regulamentação melhor, que o judiciário faça, estabelecendo as diretrizes que deverão ser observadas até que venha uma lei que decentemente disponha sobre o tema no Brasil. Eu diria que, na minha visão, um possível acionamento dessas empresas poderia ter como ponto de partida esses 3 elementos aí, iniciais. Pedro, para você, alguns argumentos que você lembra aí, que você acha que são vitais para tornar robusto o processo que está em construção? Eu vejo que essa questão, o foco aqui que eu estou abordando é a minha área de atuação, a área de crianças e adolescentes. Interessante, né? Para que o processo possa andar com força, com tenacidade. Pedro, pode falar. Então, o que eu dizia que o meu foco é dentro da minha área de atuação de crianças e adolescentes, né? Então, uma decisão judicial que me parece pioneira nesse tema pode pressionar o poder público, porque eu vejo a responsabilidade como uma responsabilidade compartilhada. A família tem uma responsabilidade, o poder público tem uma responsabilidade e as empresas também têm uma responsabilidade muito grande em relação a esse tema. Em relação ao poder público, acho que isso forçaria a criação de uma política nacional de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no meio digital, e que tenha previsão orçamentária para a implementação dessa política, que seja monitorada, que estabeleça sanções adequadas para a violação dos direitos da criança e adolescente em todos os aspectos das atividades empresariais. Eu acho que uma decisão judicial pode contribuir nesse sentido. Frei Davi, se o senhor me permite, eu queria acrescentar uma coisa. Sim. Não, acrescentar uma coisa estimulado pela última manifestação do Pedro, que eu acho que poderia se pensar, e é muito correto o que ele fala, que não adianta tratar só das empresas, é preciso pensar na cadeia de responsáveis constitucionais pela prevenção, porque, imagina, a matéria da infância e da juventude é tão importante que a lei não se contenta em dizer que medidas devem ser adotadas para reparar danos. Pelo contrário, a lógica da Convenção dos Direitos da Criança, da Convenção das Nações Unidas sobre a Criança, e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, é baseado no princípio da prevenção, quer dizer, nem deixar que aconteça, não é reparar o dano. Então, tem sim que
envolver todos os membros da cadeia, mas eu diria que, num primeiro momento, essas empresas e a União poderia ser processada por ter permitido todos esses males, a partir de uma legislação extremamente ruim, mal feita, carente, que atende exclusivamente os interesses desses praticantes dessas jogatinas aí. Inclusive, não é só o Congresso Nacional, porque isso, nós estamos falando de normas sancionadas pelo atual governo e órgãos de fiscalização que não estão operando. Então, as coisas estão acontecendo. Mas, por exemplo, o Congresso estabeleceu normas que vão permitir um início de regulamentação só a partir do ano que vem, de maio do ano que vem. Por que isso? Se o dano já está sendo imediato. Aliás, se o dano já vem de muitos anos no passado. Então, é responsabilizar todos, inclusive o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a União, precisa ser chamada à responsabilidade em juízo pelas suas ações e omissões graves em relação a esse ponto. Eu fiquei escandalizado quando vi a matéria do Estadão, onde o Estadão diz que eles ensinam no site deles o manual de como enganar. A palavra é claríssima ali. Enganar. Manual de como enganar as pessoas. Ora, se há órgãos que protegem os cidadãos, defesa do consumidor, então uma cadeia de falhas a partir do erro dos deputados e senadores que jogaram o controle só para o ano que vem, absurdamente, porque eles têm interesse, no mínimo. Então, é uma cadeia de irresponsáveis. Mas, lógico, né? Eu entendo que cada demanda vai ter um processo diferente. É isso? Eu acho que é melhor separar. Por exemplo, o Estado, ele responde dentro de um tempo diferente de uma empresa, por exemplo. E o motivo de pedir em relação à empresa é diferente de pedir em relação ao Estado. Então, é melhor fazer separadamente. Processa-se a União por tais e tais razões e cada empresa por tal e tal razão. Acho que é melhor para o andamento do processo, porque processos movidos contra o poder público se submetem a prazos muito maiores. Prazos em dobro, em quádruplo. E aí, se misturar tudo, as empresas acabam sendo beneficiadas pelas regalias que o Estado tem, que o poder público tem em processos judiciais. Olha só, Marlon e Pedro. Isso é o que eu encontrei na internet. O ICL vai fazer, já lançou o primeiro quadro de uma série de quadros denunciando o uso e abuso das bets em cima da criança, do adolescente, do jovem, e deu ênfase especial também que a maioria das vítimas das bets é o povo, a maioria é o povo afro-brasileiro. Então, o ICL vai ter uma segunda, terceira ou mais edições denunciando as bets. É bem provável que eles irão me telefonar para saber se esse processo fica pronto para ser dado entrada em quantos dias. Porque, de repente, eles vão pegar esse processo e jogar em uma das séries do ICL sobre bets. Você tem uma previsão com a equipe que você está trabalhando, com as entidades que você está trabalhando, uma previsão de quando a gente poderá ter essa alegria de ver as bets na justiça? Bom, são processos não só ultra complexos, como inéditos, então não tem paralelo. Então, nós vamos ter que construir teses inteiras do zero, e literalmente. Então, eu diria que pelo menos uns 10 dias para ter segurança. Uns 10 dias. Então, Pedro, eu vou então comunicar ao ICL que em aproximadamente 10 dias vamos dar alegria ao Brasil, abrindo um processo contra essa primeira bet, chamado Bet 7K. E os dados já estão bastante concisos e, com certeza, muitos outros dados vamos ter que pesquisar. E eu, inclusive, estou bastante assim entusiasmado para pedir mesmo à equipe do ICL para nos assessorar na formatação de argumentos para esse processo. Como é que o Pedro vê isso, Pedro?
Eu vejo isso como uma medida necessária, né, importante para garantir a responsabilidade da mídia social para impedir o acesso a jogos de azar e aposta ou publicidade nociva a crianças e adolescentes, né? E também possa ser um indicativo para políticas eficazes contra o acesso de crianças e adolescentes a esses jogos de azar, que tem causado tão mal para as pessoas, né? O ideal é que também, Frei Davi, uma sugestão que pudesse, talvez, em algum momento, trazer depoimento de pessoas que passaram por essa situação, né? Porque acho que isso, de alguma maneira, ajuda as outras pessoas a entenderem a intensidade desses bets, né? Se o senhor me permite, Frei, mais Entendi. uma vez, eu Olha queria. só, o nosso horário. É bem rapidinho, no sentido de dizer que a ANSED já Pois não. tem experiência de ação civil pública em virtude do envolvimento de crianças com jogos de azar, com as questões, por meio de 9 ações civis públicas propostas pela ANSED contra grandes empresas de games que colocam cassinos dentro desses jogos. Então, não é de agora que a ANSED vem preocupada com esse tema, e só que agora a coisa se brutalizou mais, ainda mais. Entendi, muito boa essa observação e dizer do potencial que é a ANSED nessa luta por justiça, protegendo a criança e o adolescente. Bem, o nosso horário está acabando. Eu peço ao Pedro que faça suas despedidas e bote suas redes sociais, Pedro, disponível para que a equipe possa digitar e colocar em todos os chats de nossos, por onde esse programa é transmitido. Nós da coordenação e da rede da ANSED agradecemos a oportunidade. Sobre as ações mencionadas pelo Dr. Marlon, elas só foram possíveis pela atividade pro bono do escritório dele e toda a equipe, na competência dele nessas ações, e a gente espera que tenham sentenças favoráveis e possa se tornar referência. E parabenizo a toda a equipe aqui do programa por esses temas tão relevantes que tem trazido à tona. Obrigado. Muito bom, muito bom. Doutor Marlon, sua mensagem final e suas redes sociais. Não só agradecer ao senhor mais uma vez, Frei Davi, pelo convite, agradecer ao Pedro por compartilhar esse momento aqui e também pelas palavras generosas que ele nos dá. É uma honra atender não só a ANSED, como a Educafro também, e outras organizações, sempre atuando sem nenhum pro bono para as organizações. E também eu deixo o meu Instagram, que é @marlonreisadv, convidando vocês a me seguirem por lá. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então, a nossa mensagem final é essa. Senhor Deus, esta oração no final do Espiritualidade e Nação, que hoje discutiu o tema Betes, Espiritualidade e Processos. Pai querido, a sociedade civil organizada não vai deixar isso por menos. Dê, Pai, a todos nós sabedoria, consciência, garra, e que o nosso processo seja fortemente fundamentado e seja amplamente acolhido pelos tribunais. E assim, Pai querido, o Brasil todo poderá cada vez mais usar essa ferramenta, ações civis públicas contra danos coletivos. E nós temos que cada vez mais, nesses danos coletivos, que essas empresas abusivas e com apoio de deputados e senadores estão fazendo tanto estrago no Brasil, que agora eu peço ao Deus do céu, ao Deus que é o Pai, ao Deus que é Filho, ao Deus que é o Espírito Santo, ao Deus que está no Candomblé, ao Deus que está na Umbanda, ao Deus que está nas igrejas evangélicas, ao Deus que está nas religiões Xixonoye, religiões judaicas, religiões muçulmanas, que todas essas energias venham e nos ajude a ter essa vitória, que é a vitória da justiça, a vitória da proteção à criança e adolescente
a vitória da proteção ao dinheiro, pouco dinheiro, do povo afro-brasileiro. Peço isso ao Deus Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Você também fica espantado quando vê um pobre de direita? Já parou para pensar por que tantas pessoas em situação difícil, pobres, se deixam levar por essa ideologia, acabam apoiando políticas que, na verdade, são contra elas? Eu sou Gessé Souza e no meu novo livro, O Pobre de Direita, eu exploro como a mídia, valores conservadores e a religião manipulam as emoções e a vulnerabilidade das pessoas pobres, perpetuando a desigualdade. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei no ICL juntamente com Eduardo Moreira para um evento exclusivo, exatamente para discutir essas questões que são as mais importantes no nosso país hoje. E junte-se a nós nessa reflexão acerca de questões que são fundamentais para o nosso futuro.